pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Bruno, professor de História, e estamos aqui para mais uma videoaula de História. E nós estamos aqui, dessa vez, nessa semana, continuando o assunto que nós vimos na última videoaula, que é sobre Roma Antiga. Nessa semana, nessa videoaula, a gente vai focar na expansão da República, certo, pessoal? Então, vamos entender o que nós vamos aprender na nossa videoaula de hoje. O objetivo, a habilidade que nós queremos estudar é caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos monárquico e republicano, ou seja, entender como era a sociedade, como era a política nesses dois períodos da história romana. Na semana passada, na nossa última videoaula, nós começamos a estudar a monarquia e o início da república. Na aula de hoje, nós vamos entender como foi a expansão, a trajetória desse período da história romana. Para isso, nós vamos seguir esse roteiro. Nós vamos retomar a ideia de república na Roma Antiga, vamos entender como aconteceu a expansão romana pelo Mediterrâneo, as diferenças em Roma, a escravidão e o poder sobre a terra, os motivos que levaram à crise na República Romana e, consequentemente, a ascensão dos militares e a formação do Império Romano. Então, hoje você já tem um spoiler aí da nossa aula, que nós não vamos encerrar ela sendo a República Romana, mas com o Império Romano. Lembrando que nós sempre utilizamos o livro didático de História do 6º ano para a realização da nossa aula. Caso você tenha alguma dúvida, você queira tirar alguma dúvida ou entender ainda de uma forma melhor, e nós continuamos utilizando o capítulo 9 do livro de História do 6º ano. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Então, retomando da onde a gente parou na nossa última videoaula, nós vamos entender nós vamos relembrar o que é a República Romana. República surge da palavra em latim res pública, coisa pública, ou seja, um governo que seria de todos, algo que seria de todos os cidadãos romanos. Nesse momento da República, os patrícios passaram a controlar o poder, O governo ele era formado por magistrados, senado e assembleia, ou seja, diferentes pessoas governavam Roma. As assembleias eram divididas em 3 grupos, conforme os seus interesses, as tribunas da plebe, dos militares, e, além disso, mulheres e escravos eles eram excluídos da política, eles não eram participantes da política romana. Relembrando isso, que a gente já tinha visto na nossa última videoaula, a gente vai começar a entender, então, como que foi o crescimento do território romano. Primeiro, nós temos que entender a ideia de expansão. Quando nós falamos em expansão, pessoal, nós estamos falando do aumento, ou seja, do crescimento do território romano. Roma deixaria de ser uma cidade e iria dominar outros espaços. E essa expansão, ela não é só sobre o território, mas ela é uma expansão cultural e ela é uma expansão militar. Ou seja, essa expansão não foi conquistada à base da amizade e da conversa, mas foi uma expansão conquistada à base da força, dentro de muitos conflitos, como a gente vai perceber hoje. Nos primeiros anos da República Romana, os romanos já guerreavam com seus povos vizinhos, no início para se defender, para defender o seu território. Porém, a partir do momento que Roma foi se fortalecendo, novos objetivos entraram dentro dessa ideia de conflito, dessa ideia de guerra. Que objetivos seriam esses? Conquistar novas terras e o controle das rotas de comércio, pois a partir do momento que Roma foi se tornando uma cidade cada vez maior, houve a necessidade de um crescimento, de uma expansão. No primeiro momento, essa expansão foi dentro do território da Itália, da Península Itálica, onde hoje é a Itália. Então, Roma se expandiu nessa região. Os povos que eram conquistados eram transformados em aliados. Reparem aqui no texto que aliados está entre aspas, O que significa isso? Que essa aliança ela era conquistada à força, não era feita por vontade própria. E essa terra que era conquistada era transformada em uma terra pública, ou seja, uma terra dentro do espaço romano. Terra pública não quer dizer que essa terra era dividida de forma igual entre todos os romanos. Nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Então, num primeiro momento, Roma decidiu essa expansão sobre o território italiano, sobre a Península Itálica. Porém,
nós vamos observar que Roma vai expandir o seu território além da Península Itálica, principalmente na disputa contra a sua principal potência, que era a colônia de Cartago, que é essa região aqui no mapa que vocês estão vendo, essa região um pouco mais verde, que fica no norte da África. Cartago era uma potência rival de Roma, e Roma sentiu a necessidade de conquistar essa região para não ter mais nenhum confronto, para não ter mais nenhum impedimento. Esse momento de confrontos contra Cartago foram as chamadas Guerras Púnicas. Guerras no plural, porque foram mais de um conflito, que durou de 264 a.C. até 146 a.C. Esse foi o primeiro momento da expansão romana fora dos territórios da Itália. Detalhe, todas essas regiões que eram conquistadas, elas eram transformadas em províncias romanas. O que significa isso? Elas eram transformadas em colônias de Roma. Ou seja, a partir desse momento, elas tinham poder julgado pelos romanos. Além da região do Cartago, outras regiões foram dominadas pelos romanos, como as regiões da Macedônia e da Grécia, que eram mais no norte e no oriente, a conquista da região da Gália, que é onde hoje seria a região da França, e o Egito e o norte da África. Essa conquista, pessoal, mostra muito da assimilação da cultura romana, da cultura de outros povos. Por exemplo, se vocês pesquisarem, se vocês observarem uma escultura grega e uma escultura romana, vocês vão ver pouquíssimas diferenças. Por quê? Porque os romanos, a partir do momento que eles expandem o seu território e eles conquistam outros povos, eles também assimilavam a cultura desses povos. O que significa isso? Eles pegavam essa cultura e transformavam em cultura deles, muitas vezes mudando um nome ou poucas características. Essa conquista, pessoal, territorial e também cultural, teve grande importância da classe militar. Dos militares foram importantes para essas conquistas. Isso já mostra como que o poder dos militares foi crescendo e como isso vai ser muito importante na história da República Romana. Os principais desdobramentos, ou seja, as principais consequências da expansão romana, foi o enriquecimento de Roma, seja cobrando impostos dessas novas colônias, ou seja, conquistando bens preciosos desses lugares que eram dominados, aumento das terras romanas, mas como nós vimos, esse aumento das terras não significa que houvesse uma divisão igual entre todos os cidadãos romanos, e o aumento do número de escravos. Por quê? Na Roma antiga, os escravos eram prisioneiros de guerra. Conforme Roma ia vencendo, ia conquistando novos espaços, novas pessoas iam sendo escravizadas como prisioneiros de guerra. Isso fez com que aumentasse um número muito grande de escravizados em todo o território romano, gerando uma série de problemas. Por quê? Esses escravos, eles iam trabalhar em grandes propriedades. E muitas vezes camponeses que tinham trabalho nessas propriedades acabaram ficando sem trabalho, o que gerou uma crise muito grande de pobreza dentro do território romano. Porém, a escravidão, ela não foi aceita de qualquer maneira por esses povos. Houve muita resistência à escravidão romana, principalmente por revoltas escravas, né? Revoltas sociais. O que significam isso? Eram revoltas que eram contra a escravidão, contra aquele status. A principal revolta que tem esse conhecimento é do escravo Espartaco. Essa revolta ficou muito conhecida porque ele organizou um grande exército, não só de escravos, mas de ex-escravos e de pessoas libertas que estavam contra a República Romana. Porém, essas revoltas eram facilmente não, mas elas eram vencidas pelo exército, o que mostra, mais uma vez, a força do exército e dos militares romanos. Além dessa questão dos escravos, como nós vimos, o aumento de terras foi muito grande. Mas esse aumento de terras gerou também um aumento da desigualdade social. É nesse momento dessa desigualdade social que surge a figura de duas pessoas muito importantes da história da República Romana, que foram os irmãos Graco, Caio e Tibério Graco. Esses dois irmãos, eles eram tribunos da plebe, como nós vimos na nossa última videoaula, eles eram representantes da plebe, que era a camada da população romana que tinha menos direitos e tinha menos privilégios.
Esses dois irmãos, eles vão ser responsáveis por várias lutas sociais. Ou seja, o que significa isso? Lutas sociais eram lutas para que os plebeus de Roma tivessem os mesmos direitos dos patrícios. O primeiro caso vai ser do irmão Tibério Graco, em 133 a.C. Ele vai propor uma reforma agrária. O que significa isso? Divisão de terra entre os romanos. Dentro dessa divisão, ele defendia que deveria ter um limite de terra para uma pessoa e a divisão de lotes de terras para os mais pobres. Os camponeses apoiaram a ideia de Tibério Graco, porém os grandes proprietários não aceitaram, o que levou ao seu assassinato dentro de uma assembleia romana. Logo após o irmão Tibério, nós temos o irmão Caio Graco, que vai continuar as reformas defendidas pelo seu irmão, sendo elas a da reforma agrária, essa divisão de terras, assim como o projeto de cidadania romana para alguns povos aliados. Por quê? Aqueles povos que eram colonizados, que eram conquistados por Roma, eles não tinham direito de cidadão, eles não participavam da vida política de Roma. E o Caio Graco achava isso errado. Mais uma vez, ele vai ter um apoio de algumas pessoas, mas ele também sente que poderia ser traído ou que poderia ser assassinado como o próprio irmão. E para evitar esse confronto ainda maior, ele mesmo prefere tirar a sua vida para que isso não se complicasse. Essa situação toda, pessoal, essa disputa por terras, essa insatisfação dos plebeus, mostra uma grande crise social e política na República Romana. Nós analisamos aqui um caso muito rápido, muito breve, dos irmãos Graco. Mas isso já havia crescendo, porque o território romano estava cada vez maior e, ao mesmo tempo, não estava conseguindo ter controle sobre todas aquelas colônias, sobre todas aquelas áreas dominadas. É nesse momento, então, que o exército ganha cada vez mais poder e ganha confiança com a população. Dentro desses setores do exército, uma pessoa muito importante, um general do exército, vai ter grande destaque, que vai ser Júlio César. Ele era um dos principais vitoriosos, das batalhas romanas contra os povos que eram conquistados, e ele começa a ter cada vez mais apoio da população. Ele forma, então, o primeiro triunvirato. O que significa isso? Um governo de 3 pessoas. Pessoas essas que eram militares, que também eram pertencentes ao exército. Júlio César, então, torna-se ditador romano. Ditador aqui é uma pessoa que iria governar de forma rápida para tentar controlar a situação que estava em uma grande crise, mas cria medidas que aumentam sua popularidade, como doação de terras a ex-soldados e plebeus. Mas mesmo assim, Júlio César acaba sendo traído e também acaba sendo assassinado, o que vai dar origem ao segundo triunvirato, que era formado também por militares, Otávio, Marco Antônio e Lépido. Esses generais, que também eram importantes dentro do exército romano, acabam disputando o poder entre si, e Otávio sai como grande vencedor. Dessa vitória soberana, ele exige o título de Augustus, que era a autoridade máxima, e de imperador romano. Repare a palavra Augustus, que hoje em dia pode ser o nome de uma pessoa, mas também faz referência ao nosso mês, que nós estamos agora, agosto. Por que isso? Porque o próprio mês de agosto foi uma criação do imperador Otávio Augusto, o que significa que ele queria dar a importância de um novo momento da história de Roma. A importância era o processo de fim da República Romana e o início do Império Romano, ou seja, aquela república cidadã que foi crescendo e se expandindo, no final dos seus tempos não conseguiu sustentar tamanha grandeza. Essa sustentação levou ao surgimento do Império Romano. Lembrando que esse surgimento do Império Romano não foi do dia para a noite, foi um processo que durou vários anos. Para concluir a nossa aula, pessoal, convido vocês a observarem esse mapa. Isso daqui mostra a expansão romana no período da República e que depois se tornou o Império Romano. Observem que Roma era um trechinho muito pequeno, aqui, onde é a Itália, e que expandiu todo o seu território, pelo Mediterrâneo, pela Europa e pelo norte da África, se formando assim o Império Romano. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado.
Qualquer dúvida, assistam novamente a videoaula e leiam o livro didático. Um forte abraço a todos e até mais.